Olá amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Day News dia 25 de agosto aí, as notícias que saíram ontem dos fundos de investimentos imobiliários, dos fiagros aí, todos que estão no mercado, para a gente dar uma olhadinha aí para vocês. Vamos lá? Antes de tudo, como sempre, a gente tem que dar o nosso roteiro do dia. Hoje nós vamos ter as altas e baixas do dia, aqueles fundos que mais subiram e que mais caíram ontem, os proventos do dia, fatos relevantes, relatórios gerenciais e para encerrar comentários do Kiko. Já vou pedindo a vocês que deixem agora aquele like, muito importante aí para que o YouTube mande para todo mundo aí as comunicações que o vídeo já está online, as notificações que são necessárias para que o canal cresça cada vez mais. Um aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, os ativos citados não podem ser considerados indicações de investimentos, a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas do dia, o IFIX quebrou uma sequência aí de mais de 14 dias aí de alta, quebrou essa sequência aí e fechou em baixa de 0,08%. Kiko, o que é isso? O que aconteceu? Gente, ontem teve o anúncio aí do IPCA 15, que nós vamos falar no comentários do Kiko hoje sobre esse assunto do IPCA 15, o que é, como ele serve, o que a gente tem que levar como referência. E também, acredito eu, muita gente realizando lucro, né? Subiu bastante nesses últimos dias, pode-se dizer nos últimos 30 dias o IFIX aí subindo ainda uns 7, 8%, não muita coisa, mas muita gente realizando lucro e com isso aí, mas terminou o dia já apontando para cima. Vamos ver como é que vai ser hoje o andamento dos nossos queridos fundos de investimentos imobiliários. Altas e baixas do dia, todos os fundos imobiliários em geral. Temos aqui o campeão, é o DAMT11, 1.831%. Gente, ele não subiu isso. Isso é um erro do site. Muita gente veio perguntar depois sobre esse fundo imobiliário para mim. Não. Ontem houve um grupamento de 20 para 1 e ele subiu 1.831%. Gente, num grupamento 20 para 1, o preço de um dia para o outro sobe 2.000%. Mas a questão é porque cada 20 cotas passa a valer uma cota só. O preço, aí dá essa impressão. Então, na verdade, ele ontem foi cair de preço. E bastante, pelo jeito aí, quase 17%. Quase 17% que ele caiu ontem. Isso foi realmente a verdadeira realidade do DAMT11B. Mas ontem houve esse grupamento aí. E o preço ficou, na verdade, não deu 17% não, tá gente? Caiu menos, caiu uns 6% ontem. Mas caiu ontem aí devido a esse grupamento. O Euro 11, fundo imobiliário passivo de logística, subiu muito bem aí, 13%. Eu conheço uns amigos meus que estão rindo à toa. Outro fundo imobiliário agora de lajes corporativa, RMAI 11, subindo 6,95%. O RBLG 11 subindo 5,73%, fundo imobiliário de logística. CXCI 11, fundo imobiliário da Caixa, de novo subindo agora 4,92%. O RBRS Rio Bravo Residência subindo novamente 4,76%. Das mais baixas, há 2 dias atrás o PAB 11 tinha subido 80%, né? Hoje caiu 31% aí. Ontem caiu 10%, hoje caiu 31% aí o PAB 11. O IDFI 11 caiu 5,11%, o RBDS 11 caiu 5,07%, o EQI 4,65%, o RPRI, Fundo Imobiliário Novo, da RBR Prêmio Recebíveis, vai ter uma pegada de recebíveis mais modernos, mais novos, caiu 3,77%, CRFF 11, Fundo Imobiliário o Caixa Rio Bravo, é um FOF caindo 2,97%. Já para aqueles fundos imobiliários que pertencem ao índice FIX, destaque aqui para a maior alta do Vino 11, subindo 1,66%, e o GGRC 11 subindo 1,52%. BTAL 11, 1,43%, BPFF 11, 1,24%, RBRL 1,21%, GTWR 11, 1,18%. Maior baixa,
SNFF 11, 1,63%. Vou ter uma conversa com o pessoal semana que vem da Suno, lá na sede nova deles aí. Vamos conversar sobre os fundos imobiliários deles. CVBI 11 caindo 1,33%, HGFF 11 caindo 1,24%, MGFF 11 caindo 1,22%, FXC 11 caindo 1,20% e aqui é o HCTR voltando aí abaixo de R$110, caindo 1,18%. Pessoal, vocês estão vendo aí que fundos de tijolos sendo valorizados e fundos de papéis, incluídos os FOFs, caindo. Os FOFs realmente, gente, eu acho que só vai ter uma alta quando a Selic começar a cair. E ainda nós temos uma perspectiva de mais uma alta da Selic, mesmo que eu acho que pode não vir, mas o que o Banco Central indicou que pode ter mais uma alta ainda, mas eu acho que não pode não vir, né? Mas talvez chegue a 14% a Selic esse ano e isso é péssimo para os FOFs. Entre os FIAGROS, que esses aqui, sim, tem vantagem em subir a Selic, porque a grande maioria é indexada ao CDI, XPCA 11 subiu 1,34%, PLCA 11 subiu 1,04%, RURA 11 0,95%. Entre as baixas, o IAG 11 sempre ou ele está de um lado ou está do outro, ele tem uma volatilidade muito grande, 2,68%, e o VCRA 2,29%. Destaque para o VCRA aqui, que ele está com um ágio, um dos maiores ágios que tem entre os fundos, entre os FIAGROS, é o VCRA 11. Fonte desses dados da onde eu tiro essas altas e essas baixas é do site statusinvest.com.br. Proventos e anúncio dos proventos. Tivemos ontem anunciando 2 fundos imobiliários proventos. O Edgar 11 anunciou em 9 centavos. A cotação dele está R$20, está dando um dividend yield de 0,47%. Caiu o provento 33% comparado ao mês passado. O PVP atual dele está 0,31%. PVP anterior 0,29. O Edgar 11, para quem não sabe, é o fundo imobiliário que detém o edifício Galeria lá do Rio de Janeiro. De terras agrícolas, nós temos aqui o fundo imobiliário BTRA 11, anunciou um provento de 70 centavos, não voltou aquele provento de 83 centavos que estava antes. Vamos esperar o relatório gerencial para entender. Isso dá um dividend de 0,74%, é o mesmo provento do mês passado. O PVP atual dele está 0,91%, o anterior dele estava 0,98%. Eu talvez acho que esse anterior dele aqui está errado, tá? Mas o PVP atual está certo, 0,91%. Ontem, quer dizer, no dia 24 de agosto, anunciou também o Sinés 11,10 centavos. Eu estou trazendo ele aqui na tabela, porque essa tabela aqui vai lá para o Instagram. Quem não segue ainda o Dicionário do Investidor lá no Instagram, comece a seguir lá. Lá sempre está sendo publicado os proventos dos fundos imobiliários. O Sinés informou 10 centavos, dividend yield de 0,26, PVP dele está 0,42. Fatos relevantes e comunicados ao mercado. Saiu bastante coisa ontem. Para começar, todos os imobiliários são administrados ou geridos pela BV Financeira, pelo Banco Votorantim, que é também uma abreviação da BV, né? Na verdade, aí soltaram ontem fato relevante que informou que o Bradesco comprou 51% do capital da BV, do BV Asset, que será adquirido pelo Bradesco. Então, hoje, a BV Asset, que pertence ao Banco Votorantim, foi vendida 51% dela para o Banco Bradesco. Então, agora a BV Asset, que é a gestora desses fundos imobiliários e também administradora de algum desses fundos imobiliários, no caso do GGRC, são vários, a lista é grande, e então vai passar a ser parte do Banco Bradesco, do grupo do Banco Bradesco. A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, legais e regulatórias. A GRX 11 informou na ata da sua Assembleia Geral Extraordinária que reprovou a pauta por não ter 25% de quórum na Assembleia Geral. Pessoal, para quem não lembra, a gente falou esses dias dessa pauta. Eles estavam querendo mudar a data base de recebimento de proventos do último dia útil para o 5º dia útil.
Aí chamaram a Assembleia Geral Extraordinária, participou só uns 11% da Assembleia, então não teve o fórum mínimo de 25%, então a pauta foi reprovada. Agora o DAMT-11B, que eu já falei lá durante as altas e baixas, a partir do dia de ontem, foi realizado um grupamento de cotas na proporção de 20:1. Então, a cada 20 cotas, a pessoa passou a ter uma cota. Por isso, deu aquela impressão de ter subido tanto de preço, né? Porque você tinha antes uma cota custando 70 centavos, aí multiplicou por 20, passou a ter agora uma cota custando R$14, mas na verdade é o preço que tinha anteriormente as mesmas 20 cotas. MGCR11 divulgou a ata da Assembleia Geral Extraordinária, onde foi aprovada todas as pautas. Aqui teve uma participação de mais de 60% dos cotistas, alterou o nome do fundo, o fundo agora chama Mogno Certificados de Recebíveis Imobiliários Multiestratégia, continua o mesmo ticker. Antes ele era Mogno Certificado de Recebíveis Imobiliários, agora botou Multiestratégia atrás. E também alterou a política de investimento, onde agora eles podem investir também em cotas de FDICs, e também a possibilidade de aplicação pelo fundo em operações compromissadas, ou seja, eles podem também agora ser alavancados. Então o fundo vai ficar muito mais numa pegada de multi-estratégia e também um pouco mais arrojado, já que ele era bem high grade antes, o MGCR11. O IRDM11 informou o final do período de sobras e também da solicitação de montante adicional e tinha sido sobrado do período de preferência 1.620.000 e houve uma demanda entre as cotas de sobras e montante adicionais de 1.124.000 cotas. Então, todos os investidores que fizeram seus pedidos de solicitação de montante adicional serão atendidos, não vai ter necessidade de rateio. Então, todo mundo que fez solicitação do IRDM11 de montante adicional, de cotas a mais que tinha direito, vai ser atendido. Coloque o financeiro na sua corretora e pague, para evitar multas e juros. RBHY11, com o objetivo de dar continuidade ao processo de crescimento e consolidação do fundo, a administradora propõe a aprovação integralmente, na forma de convocação realizada, da 4ª emissão de cotas do fundo imobiliário. Exatamente, eles estão convocando uma Assembleia Extraordinária para poder a pauta ser exclusiva, uma 4ª emissão de cotas, que será uma oferta pública pela Instrução Normativa 400, que não colocaram dados em termos de montante, de preço, apenas estão chamando a Assembleia Geral Extraordinária para poder aprovar mais uma emissão de cotas no RBHY11. Lembrando que ele está muito próximo do seu valor patrimonial atualmente, mas está pagando um bom provento, está dando um bom resultado. HELG11 vem comunicar aos cotistas e o mercado que a MASSE do Brasil Comércio Exterior, na sociedade inscrita no CNPJ tal, locatária do galpão G6 de Queimados Industrial Parque, situado na Avenida Bahia, Parque Industrial, na cidade de Queimados, Estado do Rio de Janeiro, comunicou ao fundo seu interesse na não renovação de contrato de locação com encerramento previsto no dia 31/8. A descontinuidade da alocação diária equivale a 1.520 metros quadrados e representa um aumento de 1,56% na taxa de vacância do fundo. Após essa finalização das devoluções anunciadas, que totalizam 16.932 metros quadrados, a vacância do fundo será de 20,08%. É a segunda vacância anunciada aí nesse mês no HELG11, aí, onde vai começar aí a ter um pouco de problema e, consequentemente, uma queda no provento. Lembrando que num curto prazo aí, eles vão ter que pagar algumas amortizações, então terá necessidade de novas emissões e com essas vacâncias talvez não tenha uma evolução no preço para que façam uma emissão acima do valor patrimonial. FATN11, antes de falar o fato, vou agradecer o inscrito que me deu essa dica quando eu não consegui copiar e colar
o texto de um determinado fato relevante, simplesmente printar a tela, cortar e colar aqui na apresentação. E eu fiz isso com o FATN 11, que eles informaram aí o final do período de preferência e o início de período de sobras. Não calcularam o fator de sobras e informaram, né? Como eles não fizeram isso, eu calculo para vocês. Como é que se calcula o fator de sobras? Você pega a quantidade de cotas que sobrou, 45.884.841 cotas, divide por a quantidade de cotas subscritas, que foi 5.357. 5 milhões, 3 mil, perdão, aqui é o financeiro. Eu vou olhar a quantidade de cotas. Você pega 447 mil cotas e divide por 52.316 cotas. Quando você pega isso aqui, esse 447, divide por 8, vai dar aproximadamente 8, alguma coisa. Então, o fator de sobras acima de 8 é isso. Se você subscreveu uma cota, você vai poder subscrever mais 8 cotas no período de sobras. Gente, essa subscrição é o tipo de subscrição que, caso você goste do fundo imobiliário, vai querer ajudar, porque a cota está na subscrição mais cara que o valor do mercado. Caso você queira ajudar, você pode participar da emissão e pedir o tanto que você quiser de montante adicional de cotas adicionais que você vai conseguir. Relatórios gerenciais, alguns relatórios gerenciais que saíram ontem. IBCR 11, em julho o fundo oferiu uma receita de 1,69 milhões, com seu ativo investido equivalente a R$ 1,76 por cota, um lucro financeiro ajustado de 1,68 milhões, equivalente a R$ 1,75 por cota. No dia 9 de agosto, o fundo divulgou a distribuição de dividendos de R$ 1,25 para os atuais detentores das cotas do IBCR, ou seja, eles tiveram um lucro maior, e guardado um financeiro para uma distribuição maior no momento principalmente que o IPCA negativo impacte. Então o IBCR vai conseguir manter isso. Esse dividend yield anualizado é 16,99%. Desde o início o fundo já distribuiu 18,4% por cota, que dá um dividend yield anualizado de 17% ao ano. Um bom resultado aí, IBCR 11. RBRR 11, o mês de julho foi marcado por algumas movimentações na carteira de CRIs e FIIs. Dentro da estratégia de Core e de CRI, investimos 59 milhões no CRI CD Guarulhos, operação lastreada em contrato de locação da rede de supermercado com alienação fiduciária dos imóveis em garantia. A operação foi estruturada e investida 100% pela RBR, remuneração de IPCA mais 7,4% ao ano. É uma boa remuneração, hein, pessoal? 15 milhões também no CRI Brookfield IPCA, que está remunerando IPCA mais 8,85%, também uma boa remuneração. E 10 milhões no CRI Brookfield CDI, eles botaram um pouquinho em CDI, que está pagando CDI mais 1,15%. Ambos investidos dentro da estratégia tática. Então, esses dois últimos aí da estratégia tática, eles podem fazer giro logo. 6 milhões integralizados no CRI Share, já existente em carteira, e remuneração CDI mais 3,5%. E 6 milhões CRI direcional dentro da estratégia tática. RBR 11, investindo mais um pouquinho aí do seu caixa nesse mês. MCHY 11, fundo Mauá, High Yield, uma distribuição de R$ 1,40, equivalente a um dividend yield de 17,6%, muito bom esse dividend yield. Ao longo do mês, eles realizaram a venda do CRI de 15 milhões de reais, e essa movimentação gerou um ganho de capital a 1,68 por cota, e esse lucro será distribuído ao longo do segundo semestre. Então vai manter, graças a esse lucro aí, vai manter bons dividendos o semestre inteiro. Com parte dos recursos da venda, foram realizadas aquisições de 7,2 milhões do CRI Mix, série Sênior. O objetivo dessa aquisição é unificar as séries subordinadas e sêniors, agora ambas detidas integralmente pelo fundo, com a remuneração alvo de inflação mais 12%. Olha que taxa, hein? Mas ele é high yield, tá, gente? Então tem maiores riscos. Vale frisar que essa rentabilidade é uma expectativa de acordo com as premissas utilizadas pelo gestor no desempenho dos créditos que fazem parte do lastro da operação.
Devido ao bom carrego das operações e reservas acumuladas, o time de gestão ao longo dos meses passados vem e mesmo com a baixa dos índices inflacionários IPCA e IGPM, o gestor tem como expectativa a manutenção do patamar de dividendos em R$ 1,40 por cota. MCHY11, expectativa de manter R$ 1,40 por cota. MORI 11, realizamos a distribuição de dividendo de 65 centavos por cota referente ao mês de julho, o que traduz um dividend yield de 12,72%. Para um FOF está um bom resultado. Como anteposto em relatórios anteriores e em lives, o dividendo ficou na banda inferior do nosso guidance, de 60 centavos, que vai de 60 centavos até 80 centavos. Então, ele tem um guidance MORI 11 daqui para o final de ano. Essa redução se dá principalmente por uma alteração na composição da carteira do fundo, que visa o ganho de capital. Comentários do Kiko. Saiu ontem aí, pessoal. Foi divulgado o IPCA 15 de agosto, que foi menos 0,73% e já acumula nos últimos 12 meses 9,6%. Então, mais uma deflação marcada. Mas muito cuidado para não sair se assustando e já achando que nós vamos ter uma deflação em agosto mais alta do que a gente teve em julho, que eu acho que a maior deflação vai ser a de julho, para o IPCA cheio. Eles dizem, o que é o IPCA 15? Vamos entender. O IPCA 15, diferente do IPCA amplo, o IPCA amplo pega exatamente o mês, do primeiro dia ao último dia do mês. Já o IPCA 15, ele pega o período que ele coleta informações para calcular do 16º dia do mês até o dia 15 do mês de referência. Então, ele começou lá no dia 16 de junho e veio até agora no dia 15 de julho. Então, a gente tem, nesse período aí, a fazer mais ou menos o cálculo. E como é que faz esse cálculo? Será que essa é realmente uma prévia do IPCA de agosto? Não é e pode ser, mas o ideal sempre é comparar com o mês passado. No mês de julho, o IPCA 15 foi 0,13%. Então, de 15 de junho a 16 de junho a 15 de julho, tivemos inflação positiva. Então, o que fez ficar negativo a inflação do mês passado foi realmente muito bruto a deflação dos últimos 15 dias de julho, que não vão entrar no IPCA de agosto. Então, eu acredito que o IPCA de agosto pode ficar negativo, mas não vai ser maior do que 0,3 negativo de deflação, porque foi muito bruto os últimos 15 dias, a deflação foi muito grande nos últimos 15 dias do mês passado. Pessoal, vou pedindo para vocês aqui deixar aquele like, quem não for inscrito se inscreva no canal, vou agradecendo a todos aqui, muito obrigado e mais vídeos mais tarde, até a próxima pessoal.